malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar-vos um bocado como é que funciona o ensino superior, visto que eu, quando estava no 12º ano, eu tinha imensas dúvidas de como é que iria funcionar, e então eu nessa altura também pesquisava imenso no YouTube sobre vídeos parecidos a este, e pronto, eu nunca achei mesmo aquele vídeo que fosse 100% aquilo que eu estava à procura. Portanto, eu decidi gravar este para vocês, eu espero que vocês gostem e vamos lá começar com o vídeo. Ora bem, eu vou começar com a parte mais básica, mas eu quero mesmo explicar-vos tintim por tintim para vocês chegarem mesmo ao ensino superior a perceberem o que é que vocês estão a fazer lá e como é que funciona. Basicamente, uma universidade tem várias faculdades. Uma universidade é uma organização gigante e depois tem várias organizações mais pequenas dentro da mesma universidade que funcionam também independentemente. O que é que isto significa? A Universidade do Porto, que é uma organização gigante, tem várias faculdades, por exemplo, tem a FEP, que é a minha faculdade, tem a FMUP, que é a Faculdade de Medicina, tem a FEUP, que é a Faculdade de Engenharia, e tem, entre outras, por exemplo, a FEDUP, que é a Faculdade de Direito, FEDUP, Faculdade de Direito da Universidade do Porto, tem imensas, ok? E todas estas faculdades estão situadas em polos diferentes. O meu polo é o polo da Asprela e existem mais dois polos. Portanto, quando vocês estão a ver as vossas universidades, também têm que depois ver a localização, qual é o polo, para depois procurarem residências ou quartos nessa zona. Por pertencerem à mesma universidade têm que ter as mesmas regras. Não têm. A questão de pertencerem à mesma universidade é mais por uma questão de integração e é claro que têm regras que têm que seguir da Universidade do Porto que são gerais. Por exemplo, a questão de não discriminação de estudantes de Erasmus, isso tudo é geral. Portanto, mas cada universidade depois tem as suas datas, a sua forma de organização de exames, de testes, calendários, isso tudo é individual de cada faculdade. Portanto, dentro da mesma universidade eu posso estar a ter férias, enquanto que colegas da FEUP ou da FMUP podem estar a ter exames. Isso não tem nenhuma ligação, portanto não se guiem por isso, cada faculdade tem o seu regime de avaliação, de calendarização, isso tudo é independente da Universidade do Porto. Um ano letivo tem 2 semestres, isso vocês já devem saber, não é? Portanto, um semestre vai de setembro a dezembro, com época de exames em janeiro, e o outro semestre vai de fevereiro a maio, com época de exames em junho. Atenção, estas datas podem mudar ligeiramente, o geral é isto, né? Começa em setembro, vai ali até dezembro, e depois em janeiro vocês têm época de exames, que também se prolonga para fevereiro, até metade de fevereiro, com época de recurso e época especial. Pronto, isso depende, assim, os pormenorzinhos e os dias fixos, depende. Agora, o geral é mesmo isso, portanto, vocês de setembro a dezembro têm um semestre, de fevereiro a maio têm outro semestre. Uma coisa que é uma curiosidade que eu acho mesmo importante vocês também saberem, dentro da mesma universidade vocês podem usar as cantinas das faculdades que vocês quiserem. Vocês, aliás, eu tenho um cartão que diz Universidade do Porto, depois diz qual é a minha faculdade, mas ele diz principalmente Universidade do Porto. E eu, dentro da Universidade do Porto, eu posso ir comer aonde eu quiser. Portanto, aliás, eu na minha faculdade não tenho cantina, portanto, eu quando quero almoçar, eu tenho que ir à FEUP, e já lá fui e a comida é super boa, e eu sou mesmo apologista de vocês irem às cantinas das faculdades comer, porque é muito barato e são refeições saudáveis, boas, vocês têm sempre mais do que uma opção de refeição. E acreditem, vale mesmo a pena o dinheiro e não tenham problemas de género estou aqui, não estou ao pé da minha faculdade, não posso comer. Não, malta, vocês podem ir a qualquer faculdade almoçar com o cartão da UPorto. Aliás, já me disseram que vocês, mesmo sendo de outra universidade, podem ir almoçar a outra universidade. O que é que isto significa? Eu, sendo da UPorto, posso ir almoçar à Universidade de Lisboa. Eu isto não vos consigo verificar, que eu nunca testei, mas disseram-me isto, portanto, isso é incrível, não é? Vocês terem a facilidade de terem preços muito mais acessíveis, porque vocês são estudantes, é muito bom e são refeições boas, com qualidade, e aproveitem mesmo porque vale-se super a pena. Em relação agora à parte mais técnica, que é sobre a avaliação, como é que a avaliação é feita, enquanto vocês no ensino superior vocês têm
6 disciplinas normalmente durante o ano todo. Vocês na universidade vocês têm 5, 6 disciplinas num semestre. Portanto, elas mudam no semestre a seguir. Portanto, vocês, enquanto que no ensino secundário vocês têm um ano todo para dar a matéria, vocês no ensino superior têm 3 meses para dar a matéria toda de uma cadeira. Cadeira é a mesma coisa que disciplina. O que é que isto implica? Isto implica que a matéria que vocês dão é a mesma, não é? Tipo, é a nível de quantidade, mas vocês dão num espaço de tempo muito mais curto e, portanto, ficam muito mais apertados. É super normal na universidade vocês terem imensa matéria acumulada, porque é esta a questão do... têm menos tempo, mesma quantidade de matéria. Quando vocês acabam um semestre, vocês também acabam aquela cadeira. Ou seja, de setembro a dezembro eu tive 5 cadeiras e agora de fevereiro a maio eu tive mais 5 cadeiras. E portanto elas são completamente diferentes entre si, algumas com ligação à outra, mas vocês não necessitam obrigatoriamente, pelo menos no meu caso têm que se informar, no vosso eu já também vou falar sobre isto. Eu, por exemplo, no primeiro semestre tive Matemática 1 e agora estou a ter Matemática 2. É uma continuação, mas não necessito de ter aprovação a Matemática 1 para estar em Matemática 2 e para passar a Matemática 2, ok? Por muito que sejam cadeiras com o mesmo nome, com continuação, a matéria é diferente, portanto não necessito obrigatoriamente de passar a Matemática 1. Mas atenção, isto pode mudar de faculdade para faculdade, portanto, e pode mudar de regime, de cadeira para cadeira. Cada cadeira funciona de maneira diferente. Portanto, no caso da avaliação, vocês têm 3 métodos de avaliação que vocês podem escolher. Portanto, vocês têm a avaliação distribuída, que é basicamente a avaliação que vocês já estão habituados no ensino secundário. Portanto, vocês ao longo do semestre vão tendo testes, frequências, onde vocês são avaliados sobre uma parte da matéria, portanto não calha a matéria toda, e esses testes valem uma percentagem da vossa nota. Normalmente essa percentagem de nota é muito baixa, portanto no meu caso é sempre, varia entre os 7% e os 15%. Isto porquê? Porque depois, quando acaba o semestre, vocês têm uma semaninha de férias, ou 2, normalmente costuma ser uma, antes de entrarem na época normal de exames. A época normal de exames costuma durar entre 3 semanas, com exames, por exemplo, 2 exames em cada semana, uma coisa assim. E no caso de vocês optarem por avaliação distribuída, no caso da minha faculdade, da FEP, o que acontece é o seguinte: a maior parte das cadeiras opta por fazer o seguinte sistema. Vocês durante o semestre têm, por exemplo, 2 testes, cada um vale 15%, ou seja, no final têm ali 30% da vossa nota. Portanto, se vocês optarem por fazer esta avaliação distribuída, no final do semestre, quando estamos na época normal de exames, vocês têm um teste global, que é no mesmo dia do exame da época normal. Qual é a diferença? A diferença é que os testes e o exame são praticamente iguais, o que muda, eles são feitos à mesma hora, no mesmo dia. O que é que muda? O exame costuma ter uma duração superior, porque o teste é mais pequeno, porque vocês já foram avaliados ao longo do semestre. Embora eles tenham a matéria toda na mesma, o teste acaba por ser mais pequeno, tem menos perguntas. O exame tem as mesmas perguntas que o teste, acaba por ter mais, porque ali eles estão a avaliar-vos a 100%. Portanto, eles precisam de ter a certeza de que vocês sabem a matéria toda muito bem. Ah, Maria, mas e se eu não quiser ir a teste, se eu quiser ir a exame, mesmo já tendo feito os 2 testes? Isto depende de cadeira para cadeira, ok? Cada cadeira tem uma maneira diferente, tem requisitos diferentes, mas no geral vocês, quando estão a ir para o exame da época normal, vocês podem escolher se querem ou não fazer o teste ou se querem fazer o exame. Normalmente é-vos dada essa opção, portanto, se vocês acharam que as notas que tiveram no teste foram baixas, não os valorizam, então vocês simplesmente vão fazer o exame, que é à mesma hora, no mesmo dia, e vale 100% da vossa nota. Ah, Maria, mas eu chumbei no exame. Então, existe a época do recurso, que é depois da época normal de exames, costuma ter só a duração de 1 ou 2 semanas, são exames muito seguidos, ok? Normalmente são tipo 5 exames na mesma semana, é uma época muito mais puxada, mas é uma época do recurso em que vocês podem tentar outra vez passar à cadeira. Ah, Maria, mas e se eu
eu posso-me logo inscrever para a época de recurso, eu preciso de ir à época normal, eu preciso de ir à avaliação distribuída. Não, vocês não precisam de ir à avaliação distribuída, nem precisam de ir à época normal de exames. Portanto, quando vocês iniciam o semestre, vocês podem dizer assim logo: ok, esta cadeira aqui vai-me dar muito pouco trabalho, nem me vou preocupar com ela durante este semestre, vou-me focar nas outras e vou mandá-la já para recurso. Vocês simplesmente não aparecem nas aulas, não aparecem nos testes, ficam automaticamente inscritos para o exame e não aparecem no exame. Logo, vocês ficam inscritos para a época do recurso, ok? Estão a entender? Tenham atenção que normalmente a época de recurso paga-se. Na minha faculdade não se paga se vocês tiverem chumbado à época normal. Se vocês estão apenas a fazer melhoria de nota, aí paga-se, ok? Mas se é minha, pode mudar. Ou seja, tenho que se informar. Na minha também é o caso, não preciso me inscrever se tiver chumbado. Mas há faculdades que vocês, mesmo tendo chumbado na época normal, têm que se inscrever na época do recurso. Ah, Maria, mas então como assim melhoria de nota? O que é isso? Imaginem que vocês, a fazer o teste ou a fazer o exame, que é no mesmo dia, estão ali, ok, e depois ficam com uma nota de 12. E vocês acham que mereciam mais que 12 e que até sabiam mais que 12. Vocês inscrevem-se na época do recurso e vão à época do recurso. A nota que for maior é a que fica. Portanto, se na época do recurso tiverem 15, ficam com 15. Se tiverem 11, ficam com 12 da época normal. Portanto, nunca saem a perder, só saem a perder mesmo o dinheiro, não é? Porque a época de melhoria, que é a época de recurso, usada para melhoria de nota, paga-se. Isso, em todas as faculdades, paga-se. Em relação a vocês optarem por avaliação distribuída, tenham atenção que normalmente existem regras para vocês estarem a fazer a avaliação distribuída. Seja por regime de presença mínima de faltas, portanto vocês têm que, por exemplo, ir a 3/4 das aulas, seja por vocês depois precisarem de ter uma nota mínima num teste, seja de 7 valores, 6 valores, portanto vocês às vezes precisam ter nota mínima para estarem em avaliação distribuída. Ou seja, isto depende de faculdade para faculdade e depende de cadeira, principalmente para cadeira. Cada cadeira tem um regime diferente e até há cadeiras que vocês nem precisam de ir a teste final, a teste global, na época normal de exames. Podem fazê-lo só no semestre, com trabalhos, testes, isto depende. Eu no outro semestre tinha uma cadeira assim, que eu não precisava de ir a exame. Eu fazia 3 testes e era a nota dos 3 testes que era a minha nota final. Ir a exame seria só para melhoria de nota e teria também época de recurso para melhoria de nota. Portanto, isto depende de cadeira para cadeira. No geral, o que eu vos falei é assim que funciona, mas pode mudar. Uma coisa que também é importante vocês também perceberem é que vocês não precisam de passar a todas as cadeiras. Portanto, vocês podem perfeitamente não passar a 1, 2 cadeiras. O que é que importa? Existe um número mínimo de créditos que vocês precisam de ter para frequentar o ano seguinte. O que é isto de créditos? Cada cadeira tem um número de créditos que ela vale. Portanto, e créditos é, digamos assim, o quanto a cadeira é importante, falando assim na generalidade. Cadeiras mais importantes têm mais créditos, cadeiras que não são tão relevantes têm menos créditos. No caso da minha faculdade, todas as cadeiras têm os mesmos créditos, são 6 créditos, no total 30. Eu, para frequentar o segundo ano, eu tenho que ter no mínimo, se eu não estou em erro, 15 créditos. Eu não tenho a certeza, malta, eu não vos consigo garantir isto, mas vocês podem chumbar a algumas, sim, mas não podem chumbar a todas, porque vocês têm que ter um mínimo de créditos para frequentar o segundo ano. Ou seja, chumbei uma cadeira, não vou passar de ano. Não, vocês podem passar de ano e podem só fazer esta cadeira no último ano da faculdade, se vocês quiserem. Vocês não são obrigados a fazê-la no segundo ano depois. Não, vocês podem deixá-la para o último ano, vocês fazem-na quando quiserem. Tenham atenção que ela pode só ser feita no semestre que ela corresponde. Portanto, se for uma cadeira do primeiro semestre, vocês só a podem fazer no primeiro semestre do segundo ano ou no primeiro semestre do terceiro ano. Não a podem fazer no segundo semestre. Porquê? Porque não existe exame dessa cadeira. Essa cadeira corresponde à época normal de exames do primeiro semestre. No segundo semestre são as cadeiras do segundo semestre. Em qualquer ano, vocês podem sempre repetir os exames dos anos anteriores. Como eu vos disse, nesse caso, como é melhoria de nota, são pagos, vocês têm que se inscrever, mas vocês podem sempre repetir quantas vezes vocês quiserem. O que fica sempre é a melhor nota possível.
Portanto, nesse caso, vocês não têm que se preocupar. Em relação a deixarem, digamos assim, cadeiras só para a época de exames ou só para a época de recursos, houve uma professora que nos aconselhou a fazer dessa maneira. Ela disse que quando chegava a época normal de exames, como são muitos exames, muito pouco tempo para estudar, muita matéria, que ela própria escolhia alguma cadeira para fazer só em recurso, porque achava que era mais rentável, porque conseguia focar-se melhor em menos coisas, não é? E depois deixar para a época de recurso. Qual é o perigo? Se vocês não fazem na época de recurso, vocês não têm outra oportunidade só no ano seguinte ou no ano a seguir. Portanto, é sempre um risco. Eu, por enquanto, nunca fiz isso, ok? Eu no primeiro semestre fiz as cadeiras todas em época normal de exames, passei a todas, graças a Deus, não tive que fazer recurso a nada, nem tive que ir a época especial. O que é isto, época especial? Normalmente a época especial não é para toda a gente. Este ano foi por causa do Covid, mas normalmente não é. A época especial é só para alunos que, por exemplo, têm estatuto de desporto ou pertencem à associação de estudantes. São alunos com características especiais ou têm o estatuto de trabalhador estudante. Eu não tenho bem a certeza se isso também se inclui, mas a época especial é outra época para fazer exames, mas é mais restrita a alguns estudantes, portanto vocês, no geral, não podem fazer. Este ano abriram essa época para os estudantes do Covid, porque, como vocês sabem, não é? Este ano houve muitas exceções, muitas exceções. No meu caso, da minha faculdade, eu não tive faltas a nenhuma cadeira. Portanto, a avaliação distribuída, que eu fiz a todas as cadeiras, não necessitou de presenças obrigatórias. Portanto, eu, neste momento, não tenho faltas a cadeira nenhuma, mas isto para o próximo ano pode mudar e eu acho que vai mudar porque há cadeiras que exigem mesmo que vocês vão às aulas, não precisam de ir às aulas todas, têm um regime mínimo. Se vocês não quiserem ir a nenhuma, fazem no exame e está tudo bem, ok? Há muita gente que faz isto na faculdade, que não faz avaliação distribuída e que faz apenas na época normal de exames. Qual é o problema? É muita matéria para estudar. Enquanto que vocês, quando estão ali em avaliação distribuída, vocês vão estudando aos bocadinhos, na época normal de exames é a matéria do semestre todo, é para aí 5 ou 6 cadeiras. É muita coisa. Pronto, malta, foi este o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, comentem e subscrevam o canal. É muito importante que vocês o façam. E pronto, se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem, têm e-mails para me contactar, seja nos comentários, e-mail ou no Instagram. Eu respondo sempre o mais rápido que posso. Às vezes não vejo, mas não é por mal. Um beijo, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!